Olá, Coder, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Toda segunda-feira aqui tem podcast novo para você e hoje é um podcast muito especial, já que nós estamos no mês das mulheres. E hoje nós temos uma convidada que vocês já conhecem ela, é ficha marcada aqui na Coders, é a nossa Master Coder, Josiane, que vai se apresentar agora para vocês. Oi, pessoal da Coders, tudo bem? É muito legal estar falando aqui com vocês ainda sobre essa parte das mulheres, desse assunto que eu gosto muito, que é de banco de dados. E espero que com esse assunto as meninas, né, também, assim como os rapazes, se interessem mais por essa parte de banco de dados e que tem muita coisa para falar. Eu acho que é um assunto muito legal, eu gosto muito, é uma área ainda que tem muita coisa para crescer e vamos lá. A gente vai começar com a nossa primeira pergunta para você, Josiane, sobre um assunto que está muito em alta agora, que é o chat GPT, né? A gente tem feito muitas postagens, a gente tem visto muitos artigos na internet falando sobre isso, e eu queria que você falasse um pouco como é que você vê a atuação do chat GPT nas profissões de hoje. Como você comentaste, esse é um assunto que está muito na moda, né? Tanto que já houveram várias até reportagens, né, na televisão falando a respeito. É uma coisa que também tem assustado muitas pessoas, porque sai, né, nas notícias que é, fica com aquela sensação de que a tecnologia artificial, né, a inteligência artificial, o ChatGPT vai tomar o lugar das pessoas no mercado de trabalho. Só que, na essência do ChatGPT, ele é uma linguagem que vem, né, pelo auxílio da tecnologia, então ela vem para te ajudar nas tarefas diárias. Então, elas têm umas respostas automáticas, porque ele, né, tem acesso ao banco de dados de todas as informações, né, que são públicas, então ele consegue fazer essa ligação, né, mas ela vem realmente para ajudar. Então, o que vai acontecer? O que acontece com o ChatGPT? Então, ela não vem tomar o lugar das pessoas na tecnologia, ela vem para ajudar, ela vem para somar. Além de que não é só na tecnologia, tem vários, né? Ela vem para todas as áreas. Como eu falei, ela é um banco de dados público. Então, o algoritmo que ele é utilizado, olha, tem por trás essa parte do algoritmo, ele faz o quê? Juntar e procurar todas as informações que ele consegue de um assunto que você está pedindo. Então, o ChatGPT ele vem para ajudar, mas mesmo assim a gente vai precisar de conhecimento técnico e das especialidades, né? Que cada profissão traz, né? Não vai substituir o estudo, não vai substituir. Você precisa aprender, você tem que ter o objetivo do que você vai perguntar para ele. Então, se você não entende o que ele vai responder, você pode pedir, me passa uma linha de código para somar dois números em JavaScript. Se você não souber se você não souber, por exemplo, JavaScript, se você não souber lógica, né, essa parte desse conhecimento técnico, o ChatGPT não vai te trazer uma resposta que você não vai entender. Então, ele vem para ajudar, mas nunca para substituir o conhecimento que nós já temos o que nós precisamos aprender para a profissão que a gente trabalha. A gente já sabe que a Josiane ela é uma DBA nata, inclusive, né, com muitos e muitos anos de experiência. E eu lembrei que a gente postou um vídeo recentemente, que era falando sobre como usar o ChatGPT junto com o banco de dados, né? E eu lembro que nesse vídeo o Willis ele pede uma modelagem de banco no ChatGPT e o ChatGPT retorna com todo o código ali que ele pediu. Ou seja, ao invés de alguém digitar todo aquele código, o ChatGPT já retorna tudo só para você fazer um Ctrl+C e Ctrl+V, né? E aí eu tenho uma pergunta maçante para ti agora, que é o tema dessa live, né? E eu quero saber a tua opinião sobre se, com a existência agora do chat GPT, a profissão do DBA ela vai terminar? Vanessa, é uma É pergunta difícil muito essa. boa. É difícil, mas com certeza absoluta não vai substituir. O ChatGPT, como eu expliquei, ele vem para ajudar, mas de forma alguma o ChatGPT vem para substituir
a importância do DBA, né? O profissional do DBA, profissional DBA, a pessoa que estuda banco de dados, né? O curso, a pessoa vai precisar fazer um curso de banco de dados, mesmo com a ajuda do ChatGPT, porque no caso o banco de dados, né? O DBA, o administrador, ele tem que ter vários conhecimentos além de fazer um código. E, além disso, você tem que estudar, você tem passos para que você faça uma modelagem, para que você precisa entender de regras de negócios, que o ChatGPT você vai precisar estudar, você vai ter que ter esse conhecimento. Então, de forma alguma, o ChatGPT vai conseguir fazer substituição, porque, além das linhas de código, além de você saber interpretar ele, você precisa entender modelagem, como você falou, você por exemplo, eles têm também essa experiência enorme de banco de dados, então eu não posso, uma das coisas que eu acho que até ele fala muito no dia a dia dele, até no pessoal da Coders, e já deve ter comentado nas outras lives, que o que acontece? Você tem que saber o que você vai perguntar para o ChatGPT. Então, se você não domina um assunto, você pode perguntar qualquer situação para ele. Me veja um banco de dados para que eu desenvolva um pet shop, né? Um atendimento pet shop. Ele pode fazer essa modelagem, mas na hora que você for fazer, né, implementar esse código, você tem que entender o que ele está te passando. Além do mais, o que acontece? Que, como eu expliquei, o banco de dados vai além da modelagem e do código, né? De código só simples e puro, como o ChatGPT devolveu, né? Um script inteiro para a gente montar um banco. Mas ele vai além de que ele é responsável por trabalhar esse conjunto de informações, né? Ele tem que ter a lógica, tem que ter as views, tem que entender qual a necessidade, o que a gente precisa de importante para a gente fazer o nosso banco de dados. Além de que a profissão de banco de dados envolve, né, a parte da instalação, configuração, monitoramento, a segurança, né, integridade dos dados. Então, essa parte o ChatGPT pode até te ajudar, mas o conhecimento sempre vai precisar da pessoa especializada para executar esse tipo de informação. Então, resumindo bem, o ChatGPT de forma alguma vem substituir a importância o conhecimento de um DBA, e a profissão de DBA, com certeza não está ameaçada. Até porque tu podes até saber pedir, mas tem que entender o retorno dele, se aquele retorno dele está correto, se faz sentido para a tua necessidade, né? Isso mesmo. No momento que ele te devolve um código, você tem que entender para que ele está servindo. De repente, ele chega para você e diz assim: você precisa de. Aí quando você vai, eu quero fazer. Aí você vai modelar uma tabela. Ele vai dizer, né? Insert table, os campos. Eu preciso entender, né, a lógica para quê. Por exemplo, eu vou colocar uma chave que ele acha que serve naquele teu contexto, mas no momento que eu for otimizar, a minha aplicação tem escalabilidade, então você decide isso, né? Você tem a complexidade do sistema que tu vai desenvolver do banco, então tu tens que ter essa iniciativa. Só o ChatGPT sozinho não vai fazer essa compreensão. Ele vai te ajudar, né? Ele vai te dar pode dar uma muito. acelerada ali na tua escrita de código, mas não é só isso, né? Não, Não basta só ele. não E eu é. queria aproveitar, Josine, a sua presença especial hoje no nosso podcast, já que você é uma DBA tão experiente, eu queria que você passasse pelo menos algumas dicas para a gente aprender banco de dados. Certo, eu acho que vou resumir assim, porque, como eu falei, muita coisa, né? Banco de dados é um mundo que eu tenho admiração, gosto muito, então é muito assim, dependendo se passaria horas e horas falando de banco de dados, Eu mas sei bem. eu acho assim, vou resumir em 5 para a gente, né, ficar mais compactozinho, mas primeiramente você tem que entender os conceitos básicos, né? Antes de você realmente começar, quando você começa a trabalhar, você tem que entender esses conceitos básicos do banco de dados, né? O que é o banco de dados,
qual a diferença de um banco de dados relacional, não relacional, tabelas, né, os registros, o início, né? Você tem que entender essa parte conceitual dele, né? Esses conceitos básicos. Então, você começa a ficar claro aquela situação, por exemplo, que a gente gosta de ensinar, quando a gente está ensinando banco de dados, a gente tem muito aquela comparação, a gente usa geralmente o Excel, né, para Uhum. fazer aquela analogia entre linha, entre tabela, né, a união das informações. Então, geralmente a gente tem essa quando começa esse primeiro passo, né, a gente tenta entender através do Excel. Então, esses conceitos básicos, você tem que começar no início já para poder se situar, né, nessa área do banco de dados. Outra dica que eu dou é escolher ferramentas, né, na hora que você for escolher a ferramenta para poder entender, depois que você faz esse entendimento, né, do banco do conceito geral do banco de dados, então você tem que verificar qual ferramenta é mais adequada para o tipo de trabalho que você vai fazer. Por exemplo, no momento que você começa a escolher, começa a entender os conceitos do banco de dados, aí o que você vai ver naquele momento ali no mercado, o que tem. Atualmente, um banco de dados que muitas empresas têm utilizado, que ele tem bastante seguridade, é o Postgre, né? Ele é free, então hoje em dia muitas pessoas têm. Então, no momento que você começa esse estudo, então você vê a ferramenta que está naquele momento ali, qual o banco de dados, né? A ferramenta que tá no mercado atuando no momento que você for começar, né? Realmente se interessar nesse estudo de banco de dados. O terceiro, que é o mais importante de todos, eu acho, né? Logo em seguida de você realmente escolher o banco, saber essa parte de conceitual do banco, é o SQL. Então, a SQL, ela é uma linguagem, né, estruturada, que já é consolidada, né, é para banco de dados, então ela já é um conceito já é a linguagem SQL, ela é de banco de dados, realmente ela veio para nós, ela foi estruturada para a manipulação de dados no banco de dados. Então, o SQL é fundamental, você saber a parte do insert, né, do create, do update, o O where, famoso CRUD. o CRUD, isso mesmo. Então, no caso, o que você vai fazer? Você tem que entender esses conceitos, você tem que começar a entender o select, né? O início de tudo, um create table, um create database, né? Um table space na hora que você vai criar. Então, você tem que ter esse esse estudo profundo do SQL. Então, você só vai conseguir no momento que você começar a entender esses códigos e começar a criar. Então, você tem que praticar, essa é outra dica muito importante, que é o 4, né? Aqui na nossa, é praticar. Então, você tem que começar a entender esses conceitos, esses códigos do SQL, né? Vamos lá, vamos fazer do nosso CRUD, né? Que todo mundo agora fala de CRUD, que é o create, que é o insert, né? O update, o delete. Então, você tem que começar a entender esses códigos e praticar. Então, no momento que você pratica, você começa a entender, você começa a fazer seus primeiros SQLs, seus primeiros selects, né? Porque no banco de dados, você precisa ter esse domínio de lógica, né, também. É mais uma coisa importante quando você faz esse estudo. Então, praticar o insert, praticar o update, praticar com os selects, fazer as ligações entre as tabelas, as possibilidades que você pode fazer no momento que você está ligando 2, 3, 4, 5 tabelas, um infinito de tabelas. Então, que você vai criar uma view, você consegue gerar todo quanto é tipo de informação utilizando, né, o SQL e praticando essa parte de lógica, de criar os selects, os inserts e updates que a gente vai precisar fazer no nosso. Que é essa, na verdade,
é esse que é vamos dizer assim, no momento que você está criando um sistema, né, o que é a essência do sistema? No final, ele vai, geralmente, no final, o que que o sistema faz? É ter acesso às informações do banco, né? Como o professor Willis fala, é importante saber banco de dados, mesmo no momento que você faz essa vista macro do sistema. Então, você entender banco de dados, se praticar, vai te ajudar, mesmo sendo um front-end. Ah, Josiane, mas eu sou um front-end, eu não preciso muito saber regras de negócio. Mas no momento que você olha uma estrutura de banco, que você entende o insert, que você entende qual o objetivo daquela tela que você está fazendo, você compreende e tem menos retrabalho. Então, no momento que eu estou fazendo, o meu trabalho é fazer uma tela de cadastro. Claro que você já tem naquele momento que aquela tela de cadastro, você vai ter que, um momento, fazer um insert, um momento você vai ter que fazer a consulta, e um momento você vai ter que fazer um update, né? Excluir uma tela. Então, no momento que você vai modelar aquela tua tela, tu já está pensando na situação. Ah, eu vou fazer aqui uma tela para para inserir uma informação. Ah, mas eu já sei que depois que eu inserir essa informação, eu vou ter que buscar essa informação de volta. Então, você é um front-end. Ah, não, eu sou um back-end, eu trabalho com regras de negócio. Então, você precisa saber. Então, no momento que eu te entrego um select pronto, esse é o select, você vai ter que trabalhar isso no teu código. Então, o banco de dados, você entender a regra de negócio, olhar um modelo de dados e entender, vai te ajudar em qualquer fase do desenvolvimento que você esteja trabalhando, né? Então, é a prática, prática, prática e prática. E para finalizar assim, essas dicas que eu dou, comece a aprofundar. Então, no momento que você se aprofunda naquela situação que você está, no banco de dados que eu quero, né, ser especialista, eu quero ser um especialista em banco de dados Oracle, que é um profissional ainda bastante requisitado, né? Tem várias empresas grandes que trabalham com Oracle, então a gente vai se aprofundar naquele momento que você pratica, você vai precisar, né? Se aprofundar nos conceitos que você tem daquele banco de dados, se aprofundar em entender a lógica, em se aprofundar em fazer os modelos de dados corretos, na normalização dos dados, né? Nessa modelagem, na segurança. Então, você vai se aprofundar nessa parte, né? Na hora que você começar realmente a trabalhar com banco de dados. Então, você vai ter que se aprofundar e estudar mais e dominar mais a língua. No momento que você pratica e vai se aprofundando, você tem aquele domínio melhor, no que você melhor proveito, né, das informações que o banco de dados pode trazer para você. Então, hoje em dia, mineração de dados, né, essa parte de ciência de dados que você consegue extrair essa inteligência computacional do que ela pode te proporcionar, né? Melhorar qualquer coisa na tua empresa, melhorar vendas, fazer uma estratégia melhor de marketing. Então, esse estudo, esse aprofundamento no SQL, né, no banco de dados, pode te trazer mais experiência e te faz ser um diferencial, né? Um profissional diferente. Quando você tem essa lógica realmente de programação, essa lógica de banco de dados, ela te faz um profissional diferenciado no mercado. Acho que essas são as dicas mais preciosas aí, Vanicinha. É muito assunto, gente. Inclusive, se você se interessa muito por banco de dados, para quem não sabe, nós temos o nosso bootcamp de Oracle, que inclusive é ministrado pela senhora que vos fala agora, dona Josiane. Isso, para quem quer aprender banco de dados, a gente começa, né, do básico até o avançado. De Oracle pode até, já de início eu explico essa parte, né, do banco de dados, do início, assim, para quem realmente quer está começando na área e até as partes avançadas, né, do aprofundamento, essa parte voltada para o Oracle, né, que é um banco de dados muito requisitado, muito usado ainda
Hoje em dia ainda tem bastante mercado, muito mercado ainda para quem trabalha com o banco, dados Oracle. É importante lembrar que o nosso bootcamp ele tem a versão gravada, né? São essas aulas mais básicas que a Josiane está dando para você que realmente não sabe de nada e quer aprender. Ela te ensina passo a passo desde o início. E assim como vai ter a parte ao vivo também, que você vai ter mentoria diretamente com ela, tirar suas dúvidas e praticar muito. E foi uma das dicas ali que ela mais enfatizou, né? Que é bastante prática. Mas, gente, já estamos chegando ao fim do nosso tempo, infelizmente. O assunto sobre banco de dados é muito extenso, mas a boa notícia é que nós vamos estar de volta aqui na semana que vem, porque esse mês das mulheres é nosso e o podcast desse mês é nosso. Então, eu quero muito agradecer a participação da Josiane, tá? E te espero semana que vem, viu, Josiane? Não pode faltar com a gente. Vamos sim. Vou trazer um outro assunto muito bacana aí, que é na parte já do dicas para aprender a desenvolver, que às vezes a gente se vê perdido na hora que a gente está começando, né? Então eu vou trazer umas dicas legais aí para para dar esse empurrãozinho aí para quem está começando, ou então quem já está caminhando, mas está se sentindo meio perdido. Aí semana que vem vai ser bem legal. Vou ver se eu trago outros colegas que também já trabalham na área de desenvolvimento, né, para dar umas dicas também legais para a gente. Tá certo. Gente, se você ainda não segue, segue a gente nas redes sociais. Tudo é sempre @Coders4Future. Nós temos muitas dicas no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube. Então, a gente tem falado muito sobre o ChatGPT. Para você que quer iniciar sua carreira de programação, a gente tem aqui centenas de vídeos para te ajudar. E estamos aqui toda segunda-feira no podcast. A gente grava através da live no YouTube e depois a gente sobe a versão para o podcast. Então, segue a gente, fique por dentro das tecnologias mais atuais aqui através da Coders for Future. Tchau, Josiane, muito obrigada. Tchau, Vanessa, obrigada. Até a próxima. Até a próxima.